Quero saudar a amada igreja, os irmãos e as irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Como já foi dito no momento do louvor, pela manhã nós pudemos trabalhar um pouco e nos aprofundar um pouco mais sobre o tema esperança. Esperança de uma forma compactada, no sentido de confiar em Deus, e pela manhã trabalhamos nas perspectivas da esperança no sentido da ressurreição de Cristo Jesus, das obras de Deus para comigo e contigo, do plano de Deus maior. E agora à noite nós vamos ver essa mesma esperança, porém na perspectiva mais no dia a dia, no caminhar com Deus, na minha e na tua vida, nos nossos planos, quando caímos, e na restauração que Cristo, o meu e o teu Deus, o nosso Senhor e Salvador, nos dá para a honra e glória dele. Amém? Abra a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no Salmo de número 37. É um salmo extenso, porém leremos apenas 2 versículos. Salmo de número 37, os versículos 23 e 24. Salmo de número 37, versículos 23 e 24, o irmão e a irmã encontrou? Amém. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Palavras do Senhor. Amém. Amados, o tema da mensagem desta noite é firmando nossos passos no Senhor. Nada mais importante para mim e para você nas nossas vidas é ter cada passo dado, cada plano, cada sonho, cada objetivo. Há um versículo que diz, vamos negociar ali e lá ficaremos, negociaremos e teremos lucro, se Deus permitir. A minha e a tua vida, cada passo que nós damos, precisa estar firmado no Senhor. E trazendo um pouco do pano de fundo, ou seja, do que acontecia ali na época, quando Davi escreveu esse salmo, ele traz 3 pontos importantes que eu e você devemos observar antes de entrarmos nos 3 pontos que trabalharemos nessa noite. Inclusive na parte da manhã, numa das interações que nós tivemos na aula, falou justamente de que nós, na nossa esperança e confiança, estarmos cercados por aqueles que não têm a mesma esperança que nós, não têm a mesma confiança em Deus que nós, e muitas vezes nos leva a murmurar, duvidar do Senhor, ou perguntar se de fato estamos no caminho correto. Davi, então, no primeiro ponto que ele mostra, quando a gente abre o estudo do Salmo um pouco mais aprofundado e por completo, ele vai falar das desigualdades da vida. O salmista, então, ele observa que ao redor dele havia pessoas que prosperavam, mesmo praticando o mal, enquanto ele, um homem justo e devoto a Deus, enfrentava muitas dificuldades. Nós devemos entender, meu irmão e minha irmã, que a nossa caminhada, como um termo muito comum no interior, existem os percalços da vida. Isso não quer dizer que será rosas sempre os caminhos que trilharemos. Muitas vezes olhamos para aqueles que estão à nossa volta, que não professam a mesma fé que nós, não honram e glorificam o nosso Deus, pelo contrário, muitas vezes o despreza e mesmo assim estão prosperando. Asaf, no Salmo 73, vai também descrever, e nos versículos do Salmo 73, que por curiosidade é o 37 ao contrário, de trás para frente, Davi fala a mesma coisa, Asaf vai falar a mesma coisa também, da indignação, só que nas palavras de Asaf, no Salmo 73, ele é ainda mais contundente com Deus, ele como se cobrando, por que Deus permitia aquilo. Mas Davi também vai trazer aqui, e algo que nós falamos pela manhã também, das dúvidas
e das angústias. Ou seja, na nossa caminhada com Deus, as nossas emoções e como fazemos a gestão das nossas emoções, a ponto de, como o pastor trouxe para nós pela manhã, não influencie, sobretudo de forma negativa, quando nós olhamos, meditamos e buscamos ao Senhor nas Sagradas Escrituras, em oração, em outros pontos de contato com Deus. Essa desigualdade então gerava para o salmista e para muitos na época, essas dúvidas sobre a justiça divina e a promessa de bênçãos para o justo. Muitas vezes eu e você podemos cair nesta armadilha, vamos dizer assim, de entender que por algum momento, se os injustos estão prosperando, é porque Deus, entre aspas, perdeu a mão ou não está no controle de todas as coisas. Mas Davi então fecha na confiança, na esperança em Deus, ou seja, apesar das dúvidas, Davi tinha a sua esperança e confiava em Deus e sabia que no final a justiça de Deus prevaleceria. Primeiro ponto então que eu quero abordar, meu irmão e minha irmã, nesta noite com os irmãos, é justamente a questão da esperança, ou seja, da confiança em Deus para os nossos passos, no sentido daquilo que eu e você queremos para as nossas vidas. Quais são os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos em Cristo Jesus. Então na primeira parte do versículo 23, nós lemos assim: o Senhor firma os passos do homem bom, ou seja, do justo. O Senhor não apenas observa, o nosso Deus não só apenas caminha conosco, mas Ele firma os nossos passos. Se as nossas vontades, se os nossos desejos, se os nossos pensamentos, intenções e aquilo que habita no nosso coração caminha lado a lado com aquilo que Deus tem para mim e para você, e faz e reflete a vontade dEle, Ele confirma. Provérbios 16:9 vai dizer algo nesse sentido, que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Temos consultado a Deus nos passos que vamos dar, seja pelo novo emprego, uma nova oportunidade de trabalho, para aqueles que ainda não são casados, a mulher, ou a futura esposa ou futuro marido, ou se devemos comprar uma casa ou um apartamento, desde o mais simples desejo até o mais elaborado, ou ainda como tratamos pela manhã, colocamos a nossa confiança naquilo que entendemos, nos nossos bens, e muitas vezes deixamos Deus de lado. O versículo de Provérbios 16:9, que acabamos de ler, ele nos ensina que apesar das nossas intenções, é Deus quem efetivamente orienta os nossos caminhos, garantindo que sigamos em retidão. Agora há pouco foi mencionado, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada mais é que esse versículo diz para mim o seguinte: a nossa vida, a minha e a tua vida como servos e servas, filhos e filhas de Deus, não é uma sucessão de casos aleatórios. Tudo está determinado e designado por Deus desde o princípio. Sim, mesmo as dores, as dificuldades, as necessidades que fazem parte do processo para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus. Será que Moisés seria Moisés se ele não passasse pelos processos aos quais ele passou? Por exemplo, um tempo oportuno com o seu sogro, o que viria a ser o seu sogro Jetro, um homem sábio que também lhe trouxe sabedoria? Ou será que José seria José se não passasse pelos processos pelos quais ele passou? Será que eu e você seríamos, eu e você, se não fossem os processos, ou se nós não passássemos pelos processos que nós passamos? Muitas vezes temos dificuldades, temos provações, porque Deus quer
observar em mim e em você para onde nós corremos. Vamos nas nossas forças? Ou entramos em desespero? Ou buscamos a presença de Deus? Provérbios 16:9, então vai dizer isso, que eu e você podemos fazer planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. E se são passos aprovados por Deus, no versículo 23 diz, do texto que lemos, o Senhor firmará os nossos passos, ou seja, confirmará essas decisões, porque são decisões que vêm do trono do Senhor e não é algo meu e teu. Jeremias 10:23 vai dizer: eu sei, ó Senhor, que o caminho do homem não está em si mesmo, nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Aqui nós estamos falando de profunda dependência do nosso Deus. É literalmente entregar todo o nosso ser, todas as nossas intenções, todo o nosso pensamento ao Senhor, dizendo: se for por mim, pelas minhas forças, não vai dar em nada. Em algum momento neste ano, em alguma das mensagens, eu pude lembrar daquela imagem do filme do Indiana Jones, que é o passo ali, o salto da fé, onde ele não vê o caminho, mas pela fé ele vai caminhando e ali vai aparecendo o trilho ali, o trecho para ele alcançar o objetivo. Pelas nossas forças não somos nada, meu irmão e minha irmã, mas pelo poder do Senhor, que firma os nossos passos, sim, seremos alguém. Isso demonstra então o ato soberano de Deus, ou seja, Deus tem prazer em guiar os passos dos seus filhos. E aqui eu quero trazer uma ilustração para os irmãos poderem entender um pouco mais isso que eu estou querendo trazer esta noite, ou que o Senhor colocou no meu coração. Imaginem um capitão em sua fragata ou navio, totalmente experiente, em um mar turbulento. Conseguiram imaginar? Ou como os discípulos estavam ali no barco agitado, Jesus dormindo e eles desesperados. O Senhor guia as nossas vidas nos momentos, e em todos os momentos, na verdade, mas principalmente nos caminhos difíceis, garantindo que chegaremos ao porto seguro, assim como esse capitão experiente vai fazer com que a embarcação chegue ou rompa esse mar turbulento até o lugar de destino. Paulo também, quando fazia, se não me engano, a sua última viagem, ele sofre esse naufrágio, todos temendo pela sua vida, vamos morrer, e ele então fala: fiquem calmos que ninguém perderá a sua vida, porque Deus estava ali com Paulo e com os demais. Uma aplicação prática então, neste ponto, meu irmão e minha irmã, é que diariamente nós devemos buscar a orientação de Deus por meio da oração e da meditação na palavra. Às vezes pode ser que a gente fique batendo o mesmo prego na mesma tábua, ou algo assim: nossa, Rafa, mas isso é tão normal, ou qualquer cristão faz e deve fazer, que é buscar ao Senhor, buscar a orientação. Só que de Gênesis a Apocalipse, e sobretudo no versículo que o meu povo carece porque não tem o conhecimento da palavra e nem do poder de Deus. É algo que eu e você devemos estar constantemente vigiando para não entrar por esse viés ou pegar esse atalho de não viver, de não buscar a orientação de Deus no dia a dia e na prática. Assim como o esportista, por exemplo, alcança a perfeição quando treina, e quanto mais treina, mais ele se aperfeiçoa naqueles movimentos, na corrida, no chute, no bloqueio ou no saque, por exemplo, dependendo da modalidade. Eu e você faremos uso, ou bom uso, da esperança e da confiança em Deus quando nós estamos caminhando lado a lado com Ele. Porque se assim não for, meu irmão e minha irmã, pularemos de vento em doutrina, ou qualquer vento que sacuda a nossa embarcação já será o suficiente para espalhar aqueles
que estão à nossa volta ou enfraquecer a nossa fé. O justo, então, é aquele que reconhece a sua limitação e busca depender de Deus para cada decisão importante. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual decisão ou quais decisões estão sendo necessárias e estão passando na mente dos irmãos. Mas, sim, o nosso Deus firma os nossos passos se nós, de fato, entregarmos não só a nossa vida, mas estas causas no altar do Senhor. É assim que nós vamos fazer o bom uso da confiança em Deus e da palavra esperança. Há alguns anos atrás, eu me lembro que me deparei com um conceito chamado fé inteligente. E quando a gente fala em fé inteligente, a gente pode achar que algo do tipo de uma fé científica, uma fé que tem que ser comprovada ou que tire o poder de Deus e das suas ações. Mas a questão aqui, meu irmão e minha irmã, é que a fé inteligente é aquela que realmente confia e busca a vontade de Deus, sem se deixar levar por simbolismos que vivemos hoje em dia, como se fosse uma espécie de misticismo. A tarde do dia tal, o culto do dia tal, como se nós pudéssemos aprisionar Deus e o Santo Espírito num momento para ter com Ele. A nossa fé inteligente é uma fé que caminha, ou a nossa esperança também é uma esperança inteligente, quando nós caminhamos dia a dia com o Senhor. Mas o versículo 24, se os irmãos ainda não fecharam a sua Bíblia, vai dizer: se cair, não ficará prostrado. Ou seja, o segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é que Deus nos sustenta mesmo em quedas. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu tenho um defeito que, não sei se é defeito, mas eu não gosto de errar, sobretudo quando chamam a minha atenção. Eu fico um pouquinho chateado. Mas somos seres humanos, isso quer dizer o quê? Estamos sujeitos ao erro porque somos pecadores. Sim, redimidos pelo sangue do Cordeiro, como já falamos aqui várias vezes. E é justamente essa sustentação que Deus nos dá na queda, é que quando caímos, não ficaremos prostrados. Ou seja, este versículo sugere que, embora o justo possa enfrentar dificuldades e até tropeçar, às vezes erramos, ou na grande maioria. Murmuramos quando não deveríamos murmurar, sai uma palavra torpe aqui, alguma coisa lá no fundo. Às vezes a nossa fé dá uma enfraquecida, porque somos seres humanos. Isso faz parte também de algumas quedas, não só aquela queda no sentido do pecado em si, mas de dar de desacelerar a caminhada cristã. Provérbios 24:16 vai dizer então: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Esse texto destaca então, meu irmão e minha irmã, que o justo, embora enfrente quedas, é sustentado pela graça de Deus e levantado repetidas vezes por Deus. Isso quer dizer então que somos liberados para errar e pecar e que não teremos consequências? Longe disso. A questão é que na caminhada, quando houver esse tropeço, nós estamos vivendo na graça restauradora de Deus, que vai nos levantar, nos lavar, como falamos pela manhã, e continuarmos. 2 Coríntios 12:9 vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existe sim em nós a fraqueza de sermos humanos. Como já trabalhamos no domingo retrasado, a questão do mal que não quero fazer faço, mas o bem salta aos meus olhos. Mas quando eu e você vivemos dentro dessa graça restauradora, ou seja, o conceito de cair e se levantar está intimamente ligado com a graça divina. Mais uma vez, irmãos, eu gostaria de frisar, não quer dizer um passe livre para errarmos, mas quando acontecer o erro, a graça de Cristo nos resgata. Não ficaremos prostrados, não será a nossa derrota definitiva. Mesmo quando falhamos, Deus nos estende a sua misericórdia, como acabamos de ver no texto de 2 Coríntios 12:9 que falamos. Aplicação prática então: precisamos reconhecer que cair
faz parte da jornada cristã. Desacelerar às vezes, titubear, ter medo. Temos que lidar com essas emoções, mas faz parte e está intrínseco na jornada cristã. Não somos perfeitos, mas devemos lembrar que a graça de Deus é suficiente para nos levantar. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, enquanto seres humanos, ainda achamos que vamos nos levantar pelas nossas próprias forças, que somos nós que vamos buscar ao Senhor, e na verdade é o contrário. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós levantamos porque é pela graça do Senhor que nos dá força para levantar e nos coloca de pé. Em momentos de fraqueza ou tentação, amados, devemos recorrer ao Senhor, sabendo que Ele nos sustentará. Imagine então uma ilustração que eu quero trazer para os irmãos, antes de entrar no último tópico. Imagine então um alpinista, que está ali buscando alcançar o topo daquela montanha. Vamos lembrar aqui do Everest, por exemplo. E aí então ele cai, porém ele está cheio daqueles aparatos para subir a montanha, e tem aquela corda, que é a corda principal, que é a mais forte, onde ele fica, quando cai, sustentado por essa corda. Ou seja, ele não vai cair a ponto de perder a sua vida, por exemplo, ou ficar muito ferido. Assim é Deus nas nossas vidas, e a graça de Deus, que como esta corda do alpinista, nos garante ou nos sustenta quando damos essas tropeçadas, ou cometemos esses erros, ou temos esses deslizes. E por fim, amados, fechando a parte B, e o terceiro ponto da mensagem desta noite, versículo 24, parte B, que diz assim: porque o Senhor o segura pela mão. Aqui vemos então uma imagem vívida do cuidado pessoal e próximo de Deus para com o justo. Ele não apenas guia, mas segura em momentos de perigo. Como se fosse o pai e a mãe cuidando dos seus filhos, principalmente quando pequenos, para atravessar uma rua, por exemplo, ou para fazer algumas coisas do tipo: filho, não põe a mão na tomada que vai tomar choque, ou não corre porque pode pegar a quina de uma mesa e machucar. É nos detalhes, naqueles pormenores, que o Senhor está nos segurando pela mão. Isaías 41:10 vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. Se nós olharmos para o termo não temas, nós encontramos ele nas Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, 365 vezes. Curiosidade ou não, se não for o ano bissexto, todo ano tem 365 dias. Isso quer dizer que todo dia o Senhor, quando nos dá a bênção de levantarmos e abrirmos os nossos olhos e vivermos mais um dia, Ele na sequência diga: não temas, porque eu sou contigo. Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, a presença contínua de Deus em nossas vidas nos traz conforto e segurança. Como dito pela manhã, nós, eu e você, meu irmão e minha irmã, temos a quem recorrer. Temos o Deus verdadeiro a buscar, a nos colocar em sua presença, a nos derramar, a chorar, a sorrir, a agradecer. Mas Ele cuida de nós e nos detalhes. A imagem de Deus, então, meu irmão e minha irmã, segurando as nossas mãos, nos revela essa proximidade. Ele não é o Deus distante, mas caminha ao nosso lado, pronto para nos ajudar quando tropeçamos ou enfrentamos desafio, assim como foi com esses homens de Deus que eu comentei no começo da nossa fala. José, Moisés e tantos outros homens e mulheres, porque muitas mulheres também foram usadas e continuam sendo usadas por Deus. É não esmorecer, é não baixar a guarda, é entender que o Senhor caminha comigo e com você. Concluindo então, amados, nós precisamos
dentro da esperança do cristão, confiar na direção de Deus e buscar a sua sabedoria, como podemos ver em Provérbios 3, 5 e 6. Sermos resilientes diante das quedas, dos tropeços, daqueles passos que damos 2 ou 3 para trás. As quedas e fracassos fazem parte da jornada, como já dissemos. Em momentos de fraquezas não devemos ceder ao desespero, mas confiar na restauração divina. E por fim, nos gloriarmos, agradecermos e buscarmos constantemente, como Moisés e todos os outros heróis e heroínas da fé buscaram a presença de Deus. Não devemos negociar a presença de Deus nas nossas vidas. Não devemos querer buscar algo com as nossas próprias mãos, se não tivermos a certeza desse passo confirmado pelo nosso Deus. E somente assim, somente seguindo estes ensinamentos dos versículos 23 e 24 que Davi colocou no Salmo 37, é que podemos dar um bom testemunho, glorificar, adorar e bendizer o nome do nosso Deus, sermos sal da terra, luz do mundo e impactar aqueles que estão à nossa volta, para que, fechando a mensagem desta noite, possamos alcançar, como Paulo, o apóstolo, disse: logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.